Queria pedir para você abrir sua Bíblia. Em Mateus 16, versículo 16. Vamos ler só esse versículo, se puder colocar aqui na tela. Pode voltar para o 14, por favor? Aqui uma conversa de Jesus com seus discípulos, aonde Jesus levanta uma indagação para eles, e ele fala assim, e eles responderam, pode voltar ao 13, desculpa. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Repita comigo, quem diz o povo ser o filho do homem? Próximo. E eles responderam, uns dizem, tu és o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Próximo. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Próximo. Respondeu Simão Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém para esse texto? Irmãos, nós estamos numa tônica aqui, onde nós estamos falando, e pelo menos há 3 ou 4 domingos, estamos sim falando sobre a reconstrução do tabernáculo de Davi. Quem está comigo? Quem lembra disso? E uma das tônicas que Deus tem colocado no meu coração, e de fato, irmãos, é aquilo que a gente tem ministrado aqui todos os domingos. Eu acho que reunião após reunião a gente tem vivido uma porção, sabe? E Deus está aumentando cada vez mais essa frequência, essa intensidade. Cara, hoje pela manhã, nós estivemos aqui na sala de oração, e, irmão, que tempo poderoso. Foi ou não foi, Felipe? Irmãos, que tempo poderoso. A gente tem falado muito sobre vivermos reuniões ou ajuntamentos onde a gente não tem mais o controle das nossas reuniões. Aonde nós, como igreja, corpo de Cristo, a gente não fica mais esperando qual é o próximo momento. A gente não termina o louvor, espera a oferta, termina a oferta, espera a palavra, termina a palavra, espera o apelo, e depois vamos embora para casa que a gente tem muita coisa para tocar. De fato, a oração que nós temos feito no nosso coração, na verdade, no nosso íntimo, é que cada vez mais a gente levante um altar de adoração ao Senhor, aonde Ele é a prioridade. Mas algo que tem me chamado a atenção, irmão, Deus, Ele não tem dificuldade em estar presente nos nossos cultos. A dificuldade é a gente organizar a nossa agenda para submeter à presença dEle. Quem está comigo? Irmãos, Deus está no nosso culto. Deixa eu te falar, até nesse ambiente aqui, ou nessa casa, com toda a humildade do mundo, eu te falo, é normal. O difícil é a gente conseguir organizar a nossa agenda para submeter à presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Irmão, se a gente está com a presença de Deus nesse ambiente e começa a dar 9 horas, a primeira coisa que a gente pensa é, a minha segunda é muito importante. A gente ora pelo avivamento, mas a gente não está disposto a viver o avivamento. Porque o avivamento, a primeira coisa que ele faz é quebrar a tua agenda. Avivamento, ele não vem com o cunho de fazer você sair rodopiando no meio do salão falando em línguas. Avivamento vem quando você coloca as suas prioridades em segundo lugar. E coloca o Senhor em primeiro. Então, uma geração, uma igreja, dias de avivamento, são dias onde o Senhor é a prioridade. Então, às vezes, a gente gasta muito tempo orando, Senhor, ou até cantando, seja minha prioridade. Ou cantando, Senhor, vem e aviva-nos. E Ele está falando, eu não posso. Por quê? Porque você ainda não quer de verdade. Sabe por quê, irmão? A presença do Senhor é algo tão valioso. Porque você imagina, a presença dEle está aqui e todo mundo vai embora porque deu a hora. Já parou para pensar nisso?
Deixa eu dar um exemplo mais prático ainda. Você imagina se você está na presença de um grande ministro, ministro do STF, com pouco cabelo na cabeça. Irmão, eu sou militar. Como militar, sempre que está acontecendo um evento, para eu ir embora, o mais antigo tem que ter ido. Eu não posso ir embora antes do mais antigo. Você consegue entender? Na hierarquia, na liturgia dos homens, eles já entenderam. Às vezes na liturgia ou na hierarquia espiritual a gente não entende. O Senhor está aqui, querendo liberar grandes coisas para nós. A gente está preocupado com o que nós temos que fazer. Que hora a gente tem que acordar. Que quantas horas a gente vai dormir essa noite. Irmão, eu anseio pelo tempo. Que nós seremos o povo, que nós não vamos nos preocupar com mais nada. Porque quando a gente tem uma necessidade, uma enfermidade, quando a gente tem um problema, a gente é muito diligente em pedir, em bater, em buscar. Mas quando o Senhor está querendo um retorno da nossa parte, não, a minha vida está indo muito bem, obrigado. Eu posso sim entregar um culto de 6 às 8h30. Eu posso sim entregar. E está muito bom, Senhor. Eu posso sim, quando a gente fala sobre finanças, só ficar equivalendo a minha vida ao dízimo. E olha só, e não fala mais sobre dinheiro comigo não, porque eu já faço o básico, tá? E a gente acha que Deus tem que se enquadrar no molde de vida que a gente tem vivido. Então, irmãos, Deus, uma das coisas que Ele tem feito conosco, com a nossa igreja local, é de fato zerar o que nós aprendemos, o que é Deus. Ele está querendo pregar para nós, ou nos instruir a viver um novo padrão do que Ele quer liberar sobre nós. Ele está querendo liberar para mim e para você que o que você aprendeu, talvez até dentro de casa, e talvez até uma casa crente, pais cristãos, que não é só isso. Quem pode dizer um amém, irmão? Ele está querendo dizer para mim e para você que existe muito mais para você experimentar. Existe muito mais para você viver. Porque quando a gente canta sobre cura, Senhor, vem me cura, Senhor, vem e abre as portas, Senhor, vem e fala. Cara, a gente é muito forte. A gente tem muito ímpeto. Mas quando que nós seremos tão intencionais ou tão focados em falar, Senhor, vem com a tua presença. Não retires de mim a tua presença. Senhor, que eu não saia desse lugar por nada. Senhor, que quando eu tiver um encontro contigo e todas as coisas foram reposicionadas dentro de mim, eu anseio isso mais do que tudo. E o relógio já não importa mais para mim. E quem está pregando, a igreja, já não importa mais para mim. Eu quero a tua presença. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres nesses dias que anseiam pela presença do Senhor. Que a gente comece a fazer uma oração, Senhor, eu quero ter mais fome pela tua presença. Eu quero ter mais sede pela tua presença. Senhor, eu não quero ser o tipo de crente que quando tem as suas carências resolvidas, vai viver a vida. E quando tem alguma falta, volta com mais intensidade. Porque, irmão, você não precisa levantar sua mão. Você já passou por momentos escassos na tua vida, seja financeiro, sentimental, seja ele qual for. Cara, que você era muito mais diligente com a igreja, com a devoção, com a entrega, com a leitura bíblica, do que agora, que talvez as coisas estejam em ordem. Existem pessoas que não vivem um romper na vida, porque o romper, quando chega, os afasta da presença. Eu creio, irmão, que tem pessoas nesse ambiente que vão prosperar financeiramente. Eu creio que tem pessoas nesse ambiente que serão ricas mesmo. Mas é como se ainda existisse uma distância entre a promessa e o cumprimento. Por quê? Nesse meio tempo, meu irmão, minha irmã, nesse meio tempo, Saulo, eu estou forjando o teu coração. Sabe por quê, irmão? Quando a gente fala sobre dinheiro, dinheiro é muito bom, irmão. Quem pode dizer amém? O problema é o amor ao dinheiro. Que todos vocês aqui tenham muito dinheiro, em nome de Jesus. Mas entenda isso, se você tiver amor ao dinheiro, Deus não vai te dar. Caramba, eu estou passando por um momento apertado. Talvez você tenha muito amor ao dinheiro. E se você receber mais, você pode ter certeza, você vai se afastar do Senhor. Porque, irmão, você entende comigo que dinheiro... O próprio Senhor fala, não adorais a dois senhores. Quem está comigo? Imagina, você tem dificuldade de ser generoso com pouco dinheiro. Quando você recebe mais dinheiro, sabe o que você faz com a tua vida? Você traz mais senhorio sobre você. Quem está pegando isso, irmão? O dinheiro é um senhor. Se você não governa, você é governado por ele. Aí a oração que você faz, ao invés de aprender a governar o dinheiro, você fala, Senhor, me dá mais senhores sobre mim. Torna a minha vida mais escrava ao dinheiro. Faça com que eu viva a minha vida entendendo que no dia de descanso, no dia do Senhor, eu preciso trabalhar, porque eu preciso de dinheiro.
Torna a minha vida ainda mais, quando eu acho que eu já tenho dinheiro, não, eu preciso de mais, porque eu nunca estou satisfeito. Senhor, torne a minha vida que quando eu acho que alguém precisa do meu lado, não, o meu pirão primeiro, como o pastor Maurício falou. E a gente fica orando, Senhor, traga mais senhores sobre mim. Só que a oração certa tem que ser, Senhor, tira o amor ao dinheiro do meu coração. Que o amor pela tua presença seja maior do que tudo. Amém, irmão? Você está comigo de verdade? Porque de fato, cara, nós estamos vivendo e vamos viver cada vez com mais intensidade um ambiente de pureza do Senhor. E por que eu li esse texto? A gente vai ler mais um. Porque para um avivamento, para um ajuntamento e para algo que nós estamos entendendo para a nossa igreja local, nós não precisamos de que 100, 200, 300 pessoas entendam. Nós só precisamos que um entenda. E eu já tenho me colocado na brecha. Tem mais alguém aqui que se coloca à disposição? Pastor, dá um exemplo. O que isso tem a ver com o texto? A igreja foi estabelecida por causa de uma pessoa. Pedro, tu és pedra. E por causa dessa revelação. Irmão, qual é a revelação que você tem tido? Irmão, qual é o foco que você tem dado na tua vida? Será que é apenas resolver os teus problemas? Ou é entender para esses dias o que Deus quer fazer? A gente tem chorado muito pelas nossas causas e pouco pelas causas do Senhor. A gente fica muito triste porque as nossas coisas não dão certo, enquanto o Brasil está cada vez mais caindo em corrupção. A gente já considerou normal, isso não nos importa mais. Vamos orar aqui pelo nosso, vamos orar para as coisas darem certo, vamos orar para os nossos problemas estarem resolvidos. Enquanto o Senhor nos plantou aqui, para que a gente resolva o problema daqui. Irmão, quantos já pensaram em sair do Brasil, tem coragem de levantar a mão? Amém, isso. Eu também, irmão. Já pensei diversas vezes. Mas pensa comigo. Irmão, pensa comigo. Imagina se o Senhor me planta aqui, se o Senhor dá uma missão para mim e para você aqui, e todo mundo decide dar no pé. O último que sair apaga a luz, meu irmão, que o Brasil já era. Só que o Senhor te plantou aqui, irmão. Você é uma resposta. Eu sou uma resposta. A gente precisa virar a chave e não buscar a sair do problema. A gente precisa entender, se nós estamos vendo o problema, nós somos a resposta dele. Amém, irmão? Você está comigo? Você pode dizer um amém? Se você está vendo o problema, você é a resposta do problema. Amém? Você está comigo? Até porque o problema do Brasil, ele não é financeiro. Não é um problema administrativo. Não é um problema político. O problema do Brasil, repita comigo, é um problema espiritual. E se os espirituais forem embora, irmão, quem é que resolve? Se eu e você que nascemos de novo, que temos nossos olhos abertos, para entender que não é perseguição política, que não é esquerda contra direita, é uma potestade que está sobre as nossas nações, sobre a nossa nação. E se a gente não conseguir dobrar os nossos joelhos pelo menos uma vez, para orar pelo nosso presidente, para orar pelo nosso STF, irmão, a gente está errando. Mas às vezes, alguma dor que é muito próxima de nós, a gente ora. Senhor, me dá uma casa nova. Senhor, eu preciso trocar de carro. Senhor, eu preciso conseguir casar. Senhor, eu preciso. Deus está falando, cara, mas e o que eu preciso? Quando que você vai começar a se importar? Irmão, nossa oração nesses dias é, Senhor, o que você quer fazer no Mevan Campinho? Senhor, o que você quer fazer na minha casa? Senhor, o que você quer fazer na cidade do Rio de Janeiro? O que você quer fazer? E, irmão, eu vou falar de novo, sabe algo que nos afeta de uma forma, cara, sem tamanho? Repita comigo, facção. Qual é o maior problema do Rio de Janeiro, irmão? Qual é o problema que afeta a igreja, irmão? Facção. Enquanto você ia continuar congregando numa igreja com espírito faccioso, não reclama que o CV está invadindo o morro que é terceiro. Porque às vezes o teu ministério não se bate com o ministério do lado. Que às vezes a tua igreja, por você congregar aqui, você não pode visitar a igreja do lado. Porque se você é time Mevan, você não pode ser time presbiteriano. Não pode, está repreendido. Não fica lá não. Irmão, enquanto a gente continuar com o coração faccioso, a gente não pode reclamar do Rio de Janeiro. Então qual é o problema ou a solução para o Rio de Janeiro? A igreja. A gente precisa ser um, irmão. A gente precisa restabelecer o tabernáculo caído de Davi. A gente precisa de fato levantar uma adoração pura e genuína para esses dias. A gente precisa ser homens e mulheres maduros, cara. Por mais que a gente sinta algumas dores, por mais que a gente tenha algumas frustrações, isso não nos para. Porque existe uma missão em curso que não começa em você e não termina em você. É uma missão que começou antes de mim e vai continuar muito depois de mim. Amém, irmão? Você está comigo? Então talvez aquilo que você sinta, aquilo que você ache,
Nos olhos de Deus não importa tanto. Mas hoje a gente vive uma igreja que a gente precisa falar coisas que agradam os nossos ouvidos. E a gente tem que falar coisas que você saia daqui animado para voltar domingo que vem. Porque se te confrontar, você não volta. Só que uma das coisas que a gente tem falado aqui, e nós falamos isso no domingo passado, nesse lugar não existe mercadologia da fé. A gente não vai falar que essa semana Deus vai abrir uma porta para você. Porque se Ele não abrir, você vai achar que é culpa da igreja. A gente não vai falar que se você ofertar X, você vai receber 2X. A gente não vai falar que se você congregar nessa igreja... Não, a gente não vai falar. Até porque o nosso trabalho nesses dias é só não atrapalhar o que Deus está falando. O nosso cunho, o nosso objetivo é ouvir o que Deus está falando e só obedecer. Apenas obedecer. Amém, irmão? Você está comigo? Porque às vezes a gente quer viver uma vida muito de inovação. Vamos inovar, vamos fazer algo novo, vamos isso, aquilo, outro. Mas, irmão, todo mundo que busca uma vida de inovação fica se perguntando assim, o que eu tenho que fazer? Porque se eu tenho que inovar, eu tenho que fazer algo novo, eu tenho que fazer algo novo. Mas agora, se a gente vive uma vida de obediência, a gente fala assim, ó, o que Deus quer que eu faça? Amém, irmão? Você está comigo? Então, por favor, por um minuto, feche seus olhos e faça essa pergunta, Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, o que você está esperando de mim, do meu casamento? O que você está esperando da minha vida? Senhor, eu não quero ficar trabalhando na minha vida ou no meu relacionamento contigo baseado nas competências, naquilo que eu faço para você me entregar de volta. Não é na competência, é numa consciência de quem somos. Nós já somos teus filhos, nós já somos abençoados, nós já somos prósperos, nós já somos salvos, mas agora qual é a resposta que você quer que nós possamos dar para esses dias? Senhor, o que você espera do meu casamento, Senhor? Irmão, você não casou para ser feliz, irmão, você casou para cumprir um propósito. Irmão, você não está criando seus filhos para colocar eles numa redoma, numa escola particular que é crente. Não, irmão, você está criando filhos para serem flechas nessa geração. Senhor, o que você quer que eu faça para esses dias? Libera sobre mim uma convicção do movimento que eu tenho que fazer, Senhor. Eu não quero viver de porta em porta. Eu não quero cada semana eu estou animado, na outra semana eu estou desanimado. Eu não quero, agora eu vou congregar, agora eu não vou congregar. Eu quero ser alguém convicto, eu não vou ficar cocheando em dois pensamentos. Eu não vou ficar em dúvida daquilo que você liberou sobre a minha casa. Eu não vou ficar em dúvida daquilo que você liberou sobre a minha família. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos te dar lugar nessa noite, Senhor. E te pedir, Senhor, que mais uma vez você venha e nos faça nascer de novo. E que mais uma vez você nos constranja, que o teu Espírito venha fazer o que só você pode fazer. Os nossos ambientes, assim como foi pela manhã, nós não teremos hora para acabar, mas fique tranquilo, a hora que você entender de ir, você pode ir. Mas as nossas reuniões, nós teremos de liberdade. Nós não vamos engessar o que o Senhor quer fazer no nosso meio. Até porque o que você precisa não está escrito no meu esboço. O que você precisa não está escrito numa canção que a gente vai cantar. O que você precisa de um encontro. E nessa noite nós queremos disponibilizar um encontro. Senhor, nós te queremos nessa noite, Senhor. Nós te queremos nessa noite, Senhor. Nós te queremos nessa noite, Senhor. Aleluia. Jesus. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. não há ninguém igual a ti. Aleluia, você pode dizer maravilhoso. Maravilhoso, admirável, tão sublime, Aleluia, glorioso, a tua presença, a sua Senhor. presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a Vida é maravilhoso, maravilhoso, admirável,
Declare isso, declare isso. Como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso. Maravilhoso. A sua presença. Do que Maravilhoso, a última vez. maravilhoso. Tão sublime, glorioso, a sua presença é mais desejável do que o ouro. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais e à medida em que te conheço, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero Irmãos, algo que eu posso te falar como testemunho pessoal. Assim como você, eu nunca, talvez, né? Eu nunca vivi
uma estação com tanto problema para resolver, cara. É problema com o pai, com a mãe, com o irmão, é em casa, é na igreja, é no trabalho. Só que eu aprendi uma coisa: se eu não tiver o Senhor, eu não aguento, irmão. Quero liberar essa chave para você. Irmão, se você não tiver o Senhor, você não aguenta. Mas não é ter o Senhor num domingo à noite, irmão. É ter o Senhor, cara, queimando o teu coração todos os dias. Porque não se trata da gente ter uma sensação num culto. Se trata da gente ter uma presença e carregá-la conosco por onde a gente for. Senão, irmão, você não vai dar conta, irmão. Não é sobre ter a melhor estratégia, sobre o melhor cliente. Não é um cliente que vai resolver teu problema, irmão. Não é de mais dinheiro que você precisa, irmão. Nós precisamos, cada vez mais, de ter uma convicção de que Ele está conosco. De quando você sai para o teu trabalho na segunda de manhã, pegando o metrô lotado, cara, 6 horas da manhã, Ele está comigo. É isso que te faz ficar de pé. Não é você ter que colocar comida na mesa. Não, eu tenho que ir porque eu tenho garantia. Não, irmão. O que te faz ficar de pé é a convicção de saber que Ele está com você. De que Ele está contigo por onde você for. Amém, irmão? Você está comigo? Porque se não for pela presença dEle, cara, tudo perde sentido. Você deve conhecer muitas pessoas que têm muito dinheiro e chega uma hora que eles se jogam no alto de um prédio. Pessoas que têm muito dinheiro e chegam numa estação da vida e se separam de quem era a mulher da sua juventude. A gente começa a perceber que a solução para a nossa vida não é o dinheiro. A solução para a nossa vida não é uma nova estratégia. A solução para a nossa vida é ter uma convicção ainda maior da sua presença. É ter uma convicção maior de quem é o Senhor. Amém, irmão? Você está comigo? Porque, de fato, se você pensar fogo de palha não é uma expressão usual dos nossos dias. Fogo de palha acontece. Se você for num lugar que tem muita palha, num celeiro, fogo de palha é o quê? Aquele fogo que começa rápido, mas acaba rápido. Só que eu e você, nós não somos construídos por fogo de palha. Domingo foi poderoso e segunda. Não, calma aí. Não. Vem falar de igreja comigo, não. Deixa eu resolver meus problemas aqui. Eu e você, nós somos homens e mulheres chamados de brasas vivas. Às vezes você chegou aqui não com tanta disposição de já querer queimar. Mas existe uma intenção. Você quer. E você pode sair daqui já não tão quente assim, mas você começa a queimar um pouco. Só que a próxima vez que você vai queimar não é domingo que vem, é amanhã. E a próxima vez que você vai queimar é terça. E depois, quarta. Quando você chega na quinta, irmão, se a tua casa precisar de alguma coisa, você é a brasa viva para aquecer a sua casa. Por quê? Porque você não é fogo de palha. Você não é alguém que aqueceu no domingo à noite, na segunda você já está frio, e deixa eu viver minha vida aqui. Meu irmão, não vem falar comigo de ler a Bíblia não, pelo amor de Deus. Quem está comigo, irmão? Então o Senhor, para esses dias, está nos chamando para nós sermos uma brasa. Brasa viva. Você tem seu tempo, irmão. Ninguém está falando para você já sair daqui falando em línguas. No seu tempo. Mas, por favor, dê o primeiro passo. Faça questão de dar um primeiro passo, uma pequena entrega, e aos poucos você vai começar a ser consumido por dentro. Por um fogo que não se apaga. Por um fogo que não se apaga. Porque, irmão, o grande problema do morno é ele não saber que é morno. O problema do morno é ele achar que está quente. E ele acaba atrapalhando quem está ao seu redor. Porque na mornidão dele, ele esfria quem está perto. Não é assim, não. Não precisa fazer tanta entrega. Não precisa orar tanto. Não precisa servir tanto a igreja, não. O irmão já está morno, já perdeu o coração do primeiro amor, das primeiras obras, e o próximo passo dele é levar alguém com ele. Só que eu e você somos homens que temos o coração aquecido. Talvez um esteja mais aquecido, outro um pouco menos, mas ninguém aqui está frio. Mas ninguém aqui está morno. Amém, irmão? Você está comigo? Então, vamos ler um texto aqui? Você pode abrir sua Bíblia, por favor, mais uma vez em Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 3. E eu quero construir um entendimento com você nessa noite. Se você achou, diz amém. E estando ele em Betânia,
assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por muito mais, 300 dinheiros, e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Irmão, na minha imaginação santificada, esse cara aqui era Judas, né? Se estava dentro dos discípulos, era Judas falando: meu Deus do céu, podia fazer tanta coisa com esse dinheiro. Olha o que essa mulher está fazendo. Podia até investir em missões. Amém, irmão? Quem está comigo? Eu acho linda a pessoa que pensa assim, Liliu. Podia até investir em missões. Irmão, e quando você já investiu em missões? Irmão, se tem uma oferta que faz tempo que a gente não fala na igreja, é isso, né? Eu sou de igreja batista, não sei se você sabe, existe um mês focado para ofertas e missões. E a gente só fala sobre isso. E às vezes, normalmente, a gente traz até um missionário de outro lugar, para ele falar como que é a realidade daquele lugar. Só que hoje falar sobre missões é algo muito distante para nós. Não, me envolver com missões, já faço muito. Dar os 10% do dízimo é muita coisa. O dinheiro está muito apertado. Só que a gente não aprende que para a gente... Vou falar sobre isso não, você acha que eu estou falando sobre muito dinheiro? E existe bloqueio em algumas pessoas quando o pastor fala sobre dinheiro. É ou não é, irmão? Tem ou não tem? Tem não, irmão? Não vai falar, né? Vamos voltar ao texto. A gente não está falando sobre oferta. Então, aqui nesse texto, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é: aonde que Jesus estava? Você pode falar comigo? É só você ler, irmão. Me ajuda. Aonde que Jesus estava? Betânia. Irmão, você sabe o que significa Betânia? Betânia é um lugar, casa de aflição, casa de pobreza. Betânia é um lugar simples e humilde. Deixa eu te apontar algo, já para a gente se contextualizar. Nós, eu e você, a igreja Mevan Campinho, somos Betânia. Você pode dizer amém? Jesus estava em Betânia. Para completar, ele estava à mesa da casa de... Olha o texto, irmão. Simão. Tem uma vírgula, fala, o leproso. Então Jesus estava numa casa de pobre, Betânia, sentado à mesa de um leproso. Por que eu quero contextualizar? A nossa casa é humilde, eu e você somos leprosos e o Senhor está aqui. Que isso, pastor? Não sou leproso não, então, meu irmão, desculpa. Eu me considero. Todos os dias eu tento apresentar para o Senhor uma área do meu coração que Ele precisa tocar. Amém, irmão? Você está comigo? Então, Betânia é um lugar humilde. Leprosos, eu e você, Jesus presente. Aparece uma pessoa quebrando a banca. E eu anseio pelas reuniões onde eu e você seremos essa pessoa que iremos quebrar a banca. E viver um nível de entrega que a gente ainda não conhece. Irmão, aquele unguento era considerado, dizem os estudiosos, que era o valor dele era considerado a 12 meses de trabalho. Então, um ano inteiro de trabalho era o que aquela mulher quebrou aos pés de Jesus. Eu não sei, irmão, qual foi o tipo de frustração que você já passou na igreja. Eu não sei qual foi o tipo de decepção que você viveu no seu casamento. Eu não sei qual foi o tipo de frustração que você viveu com seus pais. Mas aquela mulher, ela entendendo quem era Jesus, ela pegou tudo que ele tinha, tudo que ela tinha e lançou aos pés dele. Sabe o que isso quer dizer? Deus está requerendo para esses dias homens e mulheres que não têm reservas. Homens e mulheres dispostos a entregar tudo. Homens e mulheres que passaram por dores. Homens e mulheres que foram frustrados, mas mesmo assim, reconhecendo quem Jesus é, eles não pensam no passado. Eles olham para quem está diante dele. Você pode dizer amém, irmão? Então aqui, nesse contexto, a gente percebe que aquela mulher, percebendo quem Jesus era, ela se quebranta. Como assim ela se quebranta? Eu e você precisamos entender, irmão, que quando a gente reconhece quem Jesus é, nós precisamos nos quebrantar para a unção que está dentro de nós sair. Ele não divide a sua glória com ninguém. Se você for orgulhoso, ele sai. Eu já falei isso aqui. Se você continuar achando que você sabe das coisas, ele não está no ambiente.
Se você é um pai de família que acha que quem sustenta a tua casa é você, Jesus já tirou a mão há muito tempo. Se você é uma mulher que acha que é você que dá o comando na tua casa porque o teu marido, infelizmente, é banana, o Senhor já saiu de lá há muito tempo. Por quê? Porque você está cada vez mais levantando um coração orgulhoso. E eu já falei, e como isso me marcou, eu vou falar de novo. O profeta Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no templo, foi quando o rei Uzias morreu. E por que eu falei isso? Deus só aparece quando o rei orgulhoso sai. Existem reis orgulhosos dentro do teu coração, dentro da tua casa, que precisa sair para Deus começar a aparecer. Dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento com a tua esposa, dentro da tua criação com filhos. Enquanto você achar que você é convicto, enquanto você achar que você é muito bom, o Senhor está falando assim, então eu vou deixar você fazer. Então eu vou deixar você quebrar a cara. Que isso? Deus deixa a gente quebrar a cara? Deixa, irmão. Sabe por quê? Se você é pai aqui, quantas vezes você já falou assim, filho, não vai aí que você vai cair. Filho, não vai aí que você vai cair. Você sabe que aquela queda não é para a morte. Aí você fala, quer saber? Tá bom. Aí você encosta na mureta e fica olhando. Aí ele cai. Aí vem com a boca chorando. Aí você fala, eu te avisei. Você vai correr lá de novo? Não, tu aprendeu. Vambora. Existem estações na tua vida que Deus está falando assim, você vai quebrar a cara, sai daí. Como? A mãe é mais difícil, mas o pai faz. Então, em alguns contextos na nossa vida, Deus está falando, sai daí. Você vai cair aí. Não, calma aí, Deus, eu sei. Não é por aí. Não faz essa conexão. Não entra nesse relacionamento. Não se envolve com tal pessoa. Não precisa abrir para quem você não tem confiança. Cara, entra num lugar de maturidade. Não, eu sei. Então tá bom. Aí você quebra a cara. Aí quando a gente quebra a cara, a primeira coisa que a gente faz é dobrar os nossos joelhos, se apresentar diante do Senhor. Oh, grandiosíssimo Deus. É ou não é, irmão? Eu estou falando... Será que só eu sou pecador nesse nível? Só acontece lá em casa? Lá no meu condomínio? Misericórdia. Mas Deus, cara, nesses dias, Ele está querendo nos instruir como um bom pai. E querendo mostrar para nós um caminho. Irmão, em nome de Jesus, cara, nós estamos na estação mais propícia para a gente ver a graça de Deus como nunca. Enquanto o mundo está ficando cada vez mais escuro, eu e você estamos tendo a chance de brilhar ainda mais. A igreja está tendo a chance de crescer ainda mais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa bem usual para o teu dia a dia. Cara, fica descansado, o teu filho vai ser grande entre os homens. Se o teu filho continuar apenas caminhando naquilo que você ensinou no Senhor, ele já vai ser grande. Por quê? Porque hoje o sarrafo está muito baixo. A média está muito ruim, irmão. Hoje em dia, eu descobri, Liliu, você está com o líder dos adolescentes. Eu descobri que os adolescentes, não os nossos, não sabem falar. Você vai conversar com eles e fala, Áurea. Aura? É Aura, né? Aí você vai conversar alguma coisa, ele fala, ainda. Aí tu fala, ainda. Não sabem falar. Aí tu fala, ainda o quê, cara? Mas aquilo ali é o jeito dele falar. Só que se eu e você, como bons pais, só ensinar o básico, os nossos filhos já estão muito à frente. Agora, se a gente for homens e mulheres ainda mais diligentes, em sair um pouco do básico e apresentar Cristo, irmão, esquece. Nosso filho vai ser um maior entre os homens. Cara, eu profetizo que meu filho vai ser muito grande. Não é para ele ser rico, não, é só porque ele vai amar a Deus acima de todas as coisas. É só porque ele vai priorizar o Senhor antes de tudo, buscar em primeiro lugar e as demais coisas serão... Filho, o meu filho vai ter as demais coisas. Por quê? Porque ele vai buscar em primeiro lugar o Senhor. Então eu oro para que com o teu filho seja da mesma forma. Eu oro para que no teu casamento, na tua casa, seja da mesma forma. Que forma, pastor? Que não vai ter falta de nada, porque você busca em primeiro lugar o Senhor. E a gente precisa viver reuniões onde nós estamos buscando o Senhor. Aonde você, cara, no teu lugar está com uma ardente expectativa de falar, Senhor, vem e me marca nessa noite. Se você ora em língua, você não precisa orar alto, mas você já está baixinho aí, cara, balbuciando. E com uma expectativa de que o Senhor venha e toque teu coração, e toque teu marido, e toque teus filhos. Porque, cara, eu ainda não tenho filhos adolescentes igual esse aqui, essa idade aqui. Mas eu fico imaginando eu estando no meu lugar e vendo meu filho lançado aqui no altar. Cara, isso vai quebrar meu coração. Eu falei, cara, ele está amando a Deus mais do que tudo. Irmão, a gente precisa ansiar para sermos desse jeito.
Mas nós, como pais, a gente não tem que orar para que eles se lancem no altar. Nós precisamos nos lançar juntos. A gente precisa nos lançar primeiro, porque os nossos filhos não fazem o que eles escutam, eles fazem o que eles veem. Então nós precisamos ser homens e mulheres quebrantados. Quebrantados no nível de, se eu tenho um nardo puríssimo, eu me quebranto e lanço aos pés do Senhor, porque eu não tenho mais reserva. Amém, irmão? Você pode dizer um amém? Então toda reserva que você tiver, se você estiver diante do Senhor, por favor, quebra e lança aos pés dele. Quebra e lança aos pés dele. Pastor, hoje eu não tenho nada, eu só tenho lágrimas. Lança lágrimas aos pés do Senhor. Senhor, pastor, hoje eu não consigo nem falar. Cara, lança o teu coração quebrantado aos pés do Senhor. Mas por favor, quebrante-se. Não é tempo mais da gente ficar durão, achando que a gente sabe das coisas. Irmão, nós não sabemos. Nós não sabemos. Por melhor que a gente seja, a gente não sabe. O nosso único trabalho é obedecer. É ouvir o que ele está falando e obedecer o que ele já mandou. Amém, irmão? Você está comigo? Então Betânia, casa de aflição ou casa dos pobres. Mas espiritualmente é um lugar que marca o ministério de Jesus. Porque antecede a ida dele para Jerusalém. Você está comigo? Então, irmãos, eu e você precisamos entender que estamos num ajuntamento onde sim, somos Betânia, onde sim, estamos sentados numa mesa junto a leprosos, mas o Senhor está presente. E quando o Senhor está presente, tudo pode acontecer. Cara, se tem uma oração que eu tenho feito todo domingo à tarde é: Senhor, venha e nos surpreenda. Porque, irmão, não adianta de nada eu preparar muito esboço. Eu preparar a palavra, eu ir no hebraico, eu ir lá não sei onde, eu ir não sei. E se não tiver meu coração quebrantado? E não conseguir lançar um unguento dentro de mim que é puro. E nesses dias, uma marca que o Senhor quer levantar para mim e para você, se chama pureza. Repita comigo, pureza. Irmão, se você for crente, mas não for puro, você pode ter certeza, infelizmente, a gente vai ter que cantar aquela canção, e passou de mim. Porque o Senhor, para esses dias, Ele precisa dos puros. Porque, irmão, uma frase que eu guardei no meu coração, essa frase é minha. Muitos podem fazer muita coisa, mas só os puros verão a Deus. Eu não quero fazer muita coisa. Eu quero ver o Senhor. Cara, eu oro para que você, nessa noite, veja uma porção do Senhor. Como um vislumbre, cara, que você feche seus olhos físicos, abra os seus olhos espirituais e você veja o Senhor. Porque os puros verão a Deus. Irmão, melhor do que qualquer coisa, melhor do que ouro e prata, melhor do que alcançar um bom emprego, melhor do que ter um bom casamento, é você ver o Senhor. E eu oro para que nessa noite você saia daqui vendo o Senhor. Eu oro que na correria do teu trabalho você veja o Senhor. Eu oro, cara, que para durante o estresse da tua semana você tenha sensibilidade para ver o Senhor. Eu oro para que enquanto você cuida de filhos e vive a maternidade, você perceba o Senhor. Perceba o Senhor. Mas você não vai fazer isso apenas com querência. Eu quero ver. Não. Existe um caminho. E qual é o caminho? Pureza. Pureza. Então, se ainda existem reservas no teu coração, irmão, se ainda existem requisitos, não, mas o pastor da outra igreja, não, mas o meu pai, não, mas a minha mãe, não, mas o meu chefe, irmão, limpa o teu coração e caminhe num lugar de pureza. Mas o meu marido não me entende, mas a minha esposa, ela não me honra. Limpa o teu coração. E aos poucos você vai começar a ver a Deus cada vez mais claro para você. Cada vez mais claro para você. E você vai tendo certeza de que Ele está contigo a todo momento. Amém, irmão? Você está comigo? Cara, então eu oro de verdade para que você, melhor do que querer congregar numa igreja, você queira viver com pessoas que querem a presença. Porque nós não queremos homens e mulheres membros de uma igreja. Nós queremos uma igreja completa ou feita por filhos. Filhos que sabem quem é o seu pai. E o que nós estamos gerando aqui. Então, uma das coisas que acontece na reconstrução do tabernáculo de Davi é que a liturgia do céu, ela vem para a terra. Nós, como homens e mulheres que nascemos de novo, nós não temos que trazer a liturgia da terra para o céu. Nós precisamos trazer o que está acontecendo no céu para a terra. E aqui eu já estou avançando por causa do horário, Apocalipse 4 está bem detalhado como que é a liturgia do céu.
Amém? Você está comigo? Só que eu quero fazer um paralelo com você de Mateus 14, Marcos 14. A liturgia do que aconteceu naquela casa foi a liturgia do céu. Como assim, pastor? Em Apocalipse 4, Charlie, os anciãos lançam as suas coroas. Em Marcos 14, aquela mulher pega o guento e quebra. O que isso quer dizer? O que você vai entregar hoje, irmão? Jesus está aqui. Existe um trono estabelecido. Da mesma forma que os anciãos e os anjos e os seres viventes estão adorando na realidade ou na liturgia do céu, aquela mulher em Betânia conseguiu trazer a realidade do céu e lançar tudo que ela tinha de mais valor, de mais precioso. Qual será a reserva que você tem feito no teu coração que até hoje você ainda não lançou? E o Senhor está falando, cara, até quando? Você vai me ver no trono, assentado no trono, e vai continuar adorando do seu jeito. E vai continuar fazendo o que você acha que tem que fazer. E vai continuar congregando do seu jeito. Existe um padrão, que é o padrão do céu, não é o padrão do Mevan, não é o padrão do pastor, não é o padrão dos crentes, é o padrão do céu, irmão. E o padrão que o céu estabeleceu é, não tem reservas. Mas eu não concordo, não tem reservas. Mas eu faria diferente, não tem reservas. Irmão, se a gente conseguir entrar num lugar de unidade no coração, de colocar aquilo que a gente acha de lado e engrandecer o nome do Senhor, os nossos ajuntamentos serão os mais avivados do mundo. Acho que você não tem fé para acreditar nisso. Quando a gente nivelar ou equalizar o nosso coração, os nossos ajuntamentos vão ser como o avivamento de Gales. Mais de 250 mil pessoas passando por aquele lugar. Por quê? Porque eles entenderam quem Deus era. Eles reconheceram quem era Deus. E eles falaram, cara, eu não posso sair daqui. Eu não tenho mais reservas. Eu preciso de fato canalizar o meu eu e submeter a quem Deus é. Irmão, nós somos muito vivos. E o Senhor fala, negue-se a si mesmo. Nós somos muito vivos. E Ele fala, morra para si. Nós somos muito vivos e Ele fala, para você ganhar a minha vida, você precisa perder a sua. E às vezes você pode ter chegado aqui com a tônica ou a intenção de receber uma palavra que fosse prosperar a tua semana. Essa é a palavra. Se você ver o Senhor, você vai viver a melhor semana dos teus dias. Não se trata de você ter uma porta aberta. Não se trata de você encontrar uma mala de dinheiro na esquina. Se trata de você ver o Senhor e ter a certeza de quem Ele é. Porque, irmão, quando você tiver certeza de quem Deus é, você para de negociar a oração. A gente só ora pouco porque a gente não sabe quem Deus é. A gente só não tem o temor da sala de oração e achar que é só uma reunião meio que fora da curva, porque a gente não sabe quem Deus é. A gente acha que Deus está presente na reunião de domingo, com o jogo de luzes, o louvor intenso e o pastor do avivamento. Só que a gente se esquece que, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E isso basta. Irmão, se Ele está presente, isso basta. Isso basta. Eu anseio pelas reuniões que nós não teremos mais esboço. Eu anseio pelas reuniões onde nós não vamos precisar abrir o culto. Eu anseio pelas reuniões que ao você entrar por aquela porta, você já sente a presença. E o temor te toma. E você fala, cara, eu só tenho uma coisa a fazer. Levantar minhas mãos aos céus e adorar. Eu só tenho uma coisa a fazer, reconhecer a minha mortalidade, reconhecer a sua grandeza. Eu só tenho uma coisa a fazer, reconhecer que eu não sou nada, eu sou pó e que Ele é tudo para mim. Irmão, quando você já sair de casa com essa intenção, os nossos ajuntamentos serão poderosíssimos. Só que às vezes a gente sai de casa com a intenção, o que é que eu vou receber? E aquela mulher, quando ela estava em Betânia, sentada à mesa do leproso, ela falou, eu estou vendo Jesus. O que eu tenho para entregar? É um unguento, eu vou entregar. Irmão, o que está no teu interior para entregar nessa noite para o Senhor? Qual é a disposição do teu coração de você lançar algo que você ainda não lançou? Irmão, se tem uma coisa que tem marcado muito meu coração para esses dias é quebrar a inimizade dos nossos corações e anular de uma vez por todas pecados ocultos que a gente carrega por muito tempo. Irmão, se a gente